Vamos lá então. Nesse vídeo eu vou começar fazendo uma pergunta que, se você não se respondeu ainda essa pergunta, você vai ter que responder cedo ou tarde, porque você vai continuar se fazendo essa pergunta. Sua namorada, seu namorado vai fazer essa pergunta, seu esposo, esposa, pai, mãe, família, amigos vão te fazer a mesma pergunta, que é: como você sabe que a medicina é a carreira para você? Ou melhor, eu acho que se você for de outra área, se você for concurseiro vestibulando, você pode se perguntar: como é que você sabe que essa carreira é para você? E aí muitas pessoas vão responder, né, que eu não considero uma resposta errada, mas não é a minha resposta, que sempre quis isso, porque desde pequeno sonha, né, gosta muito. São respostas que você vê que são baseadas em um argumento muito emocional, um argumento que é subjetivo. E geralmente esse tipo de argumento é subjetivo, esse tipo de argumento subjetivo é ruim, porque ele não se baseia em características do mundo real, ele se baseia em um gosto próprio, né? E enquanto que isso, de certa forma, é importante, porque afinal de contas você não pode simplesmente trabalhar com uma coisa que você não gosta, ou que você odeia, né? Pior ainda, né? Você tem que ter um pouco de maturidade, racionalidade, frieza, né? Ser calculista no sentido de conseguir olhar para sua carreira, olhar para isso que você está querendo fazer, né? E avaliar se existe mercado, avaliar se a remuneração vai de acordo com o que você gosta, avaliar, por exemplo, se dentro ali da sua região, dentro do lugar onde você habita, dentro do lugar, né? Dentro do país, enfim, né, que você habita, é viável aquela carreira, se tem espaço, se tem mercado, né? Você tem que avaliar como é que é o estilo de vida, né? Você tem que avaliar a rotina, né, realista daquilo, para ver se você realmente se encaixa, né? Porque se você não se encaixa, vão existir dois cenários. Você vai fazer de má vontade, né? E que eu acho que é o caso da maioria dos trabalhadores, eu entendo, porque ninguém gosta de trabalhar. Eu acho que são poucas as pessoas que realmente gostam de trabalhar, e essas são aquelas pessoas que têm sorte de fazer aquilo que elas amam. E aí você vai fazer de má vontade, vai fazer um trabalho merda, né? E você vai se foder no trabalho, porque eventualmente você vai começar a errar, você vai fazer as coisas nas coxas, você vai comprometer a confiança dos seus clientes. Outro cenário é que você até trabalha bem, mas é uma tortura para você, né? Você ganha bem, você leva dinheiro para casa, você se permite os luxos, mas você abomina o que você faz, né? E aí você vai entrar numa crise existencial fodida, porque você vai perceber que o dinheiro não vai comprar tudo, né? E quando a gente fala de dinheiro, no Brasil principalmente, eu vejo que isso é uma coisa muito específica do Brasil. O brasileiro, ele tende a demonizar dinheiro, né? Ele tende a pensar que você não pode trabalhar pensando em dinheiro, né? É até uma coisa engraçada isso, porque as pessoas trabalham por dinheiro, né? A maioria imensa das pessoas trabalham por única e especificamente dinheiro, mas o brasileiro odeia quando uma pessoa é bem-sucedida. E ultimamente, é uma coisa muito grave que eu tenho visto, o brasileiro odeia os médicos, né? Muito por conta de muitos eventos que a gente vê na mídia, né? Maçãs ruins, que existem em qualquer profissão você tem maçãs ruins, né? Maçãs podres. E aí o médico, ele fica com uma fama, e aí imediatamente o brasileiro começa a falar assim: mas o médico só trabalha por dinheiro, esse é um vagabundo, ele não tem amor pela profissão, ele não faz pelos pobres, ele não faz isso porque ele ama a medicina. Eu sinceramente não consigo levar muito a sério esse tipo de comentário, porque todo mundo trabalha por dinheiro. Não é só o médico que trabalha por dinheiro. Eu trabalho por dinheiro, né? Eu não amo a medicina de jeito nenhum. Eu amo estar em casa, eu amo viajar, eu amo ir para a montanha, eu amo ir num restaurante legal, mas eu não amo a medicina em si. Eu trabalho por dinheiro, né? E não há nada de errado com isso. E aí, quando você não tem essa clareza da tua relação com a profissão, essa distorção, ela começa a aparecer, né? As pessoas, você trabalha por dinheiro, você faz aquilo por dinheiro, beleza, você leva isso para casa, né? Só que você não tem claro isso para você. Você não tem claro o que você quer ou até onde você vai por dinheiro. E acontece que você vive uma vida amargurada. E só um parênteses, que isso já aconteceu comigo, porque como eu já expliquei em outros vídeos, eu
trabalhei em outras áreas, né, áreas que eu realmente gostava, mas que num primeiro momento elas não pagavam bem, e aí eu troquei de carreira, e aí eu fui para outro extremo, uma carreira que eu odiava e que pagava muito bem, né? E muito bem, aliás, muito melhor do que medicina, sem dúvida nenhuma, mas que eu abominava, porque era o tipo de trabalho que eu não via prazer, lidava com um perfil de pessoa que eu achava desinteressante, né? Francamente, pessoas ruins, né, gananciosas, e aí eu vi que não era o meu tipo. E aí a gente começa, então, a responder a pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo, que é como é que eu sabia, então, que medicina era a carreira para mim? Já que eu não estava fazendo puramente por dinheiro, hoje eu trabalho por dinheiro porque eu quero dinheiro, mas como é que eu escolhi medicina, então? A resposta é que eu escolhi aquilo que era mais difícil para mim. E só. Não tem outra resposta. Não tem outra resposta que seja bonita, porque um dia eu vi alguém sofrendo e aquilo mexeu comigo, ou eu sempre quis desde criança. Eu decidi olhar para mim mesmo, pensar nas minhas capacidades, pensar nas minhas habilidades, pensar naquilo que eu poderia fazer de melhor para o mundo e me fiz a pergunta: qual seria a coisa mais difícil que ia exigir ao máximo de mim, o máximo do meu desenvolvimento e que me pagasse suficientemente bem para eu ter meus luxos, para eu pagar minhas vontades, para eu poder viver o estilo de vida que eu quero? Que é aí que entra a questão do dinheiro para mim. A resposta foi medicina, né? Então nunca foi porque eu quis entrar numa carreira em que eu pudesse ter o máximo de efeito sobre a vida do próximo negativo. Eu sou muito transparente nas minhas intenções. Eu adoro o que eu faço. Eu me sinto extremamente privilegiado por ser um médico, né? Por ter tido a oportunidade. Eu tive apoio da família, eu tive apoio de inúmeros amigos, mas eu não faço isso por nada, né, que seja parecido com paixão. Eu faço isso por uma questão pessoal, porque eu acredito que medicina é aquilo que extrai o melhor de mim. E por ser tão difícil, por ser tão desafiador, não me deixa em nenhum momento entrar numa zona de conforto, de modo que eu tenho que estar em pé o tempo todo, eu tenho que estar focado, eu tenho que estar estudando, eu tenho que entregar o melhor de mim. E o resultado é que eu sou moderadamente bem sucedido nisso, né? Foi assim que eu fiz a minha escolha, né? E perceba que em nenhum momento eu deixei a questão do dinheiro de lado. Porque eu não sou hipócrita. Eu não acho, inclusive eu já estive do outro lado, né? Eu não acho que por nada você deve fazer a escolha de uma profissão que você ama, né? Que você adora, que você se vê fazendo isso o resto da vida, mas que não te paga bem. Que tem um mercado difícil, que é hypado, né? Porque geralmente essas duas coisas elas andam juntas, né? Só para ilustrar, eu era fotógrafo. Tá? Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu não me interessava muito por escrever, apesar de ter entrado com a primeira intenção de escrever. Eu era fotógrafo e eu era um bom fotógrafo, né? Eu estava trabalhando como assistente de um fotógrafo de moda, a gente trabalhava bastante, né? E eu estava contente. Mas eu vi que o pagamento era tão ruim, e era tão instável essa vida de freelance, que para mim não dava. Para mim não dava. E para pagar as contas, para pagar as coisas que eu tinha vontade de fazer, né? Eu queria ganhar mais dinheiro. E eu comecei a entrar num parafuso, porque para ganhar dinheiro eu me via forçado a fazer o tipo de coisa que não me agradava dentro da fotografia. Por exemplo, em algum momento, eu lembro de ter sido chamado para fazer foto de retrato de executivo em escritório. E sair de uma fotografia de moda e para executivo de escritório, uma coisa não casa com a outra, né? Claro que hoje, olhando para trás, eu vejo sim, isso como uma imaturidade, né? Porque na vida real você nem sempre trabalha com tudo aquilo que você gosta. E pior, na verdade, né? Muitas vezes aquilo que paga suas contas não é nem de longe aquilo que você gosta. Então, com essa ressalva assim, de que tinha um certo grau de maturidade, eu percebi rapidamente que fazer aquilo que eu gostava, transformava o meu trampo em uma coisa que eu odiava, porque eu tinha que pagar as contas e aquilo que pagava bem não era aquilo que eu gostava de fazer. E 2, né, que eu tinha que trocar de área, né? Só que o raciocínio para trocar de área demorou para acontecer porque por muitos e muitos anos, né, eu fiquei sempre nessa dança procurando qual que era a carreira perfeita.
E não existe carreira perfeita. Mesmo dentro da medicina hoje, existem coisas que eu abomino. Existem coisas que eu acordo de manhã e eu penso, não acredito que eu vou ter que lidar com isso de novo. Né? E não vai ter. Não vai ter. Essa é uma realização assim que é muito difícil, uma realização não, desculpa, uma percepção que é muito difícil de você ter antes de você entrar numa profissão qualquer, né? Porque quando você está no estado de estudante, né? Se você é vestibulando, se você é estudante de medicina, se você está estudando para residência, se você, não sei, é concurseiro, provavelmente você pensa que na hora que você entrar no concurso, finalmente tudo vai se ajeitar, você vai chegar lá, e aí sim a vida vai acontecer, né? Aí sim a vida vai começar, porque até agora, na verdade, você só está se preparando, né? Mas quando você vai chegar lá, a vida vai acontecer. Aí sim, aí você vai ganhar dinheiro, vai estar tudo perfeito, vai estar tudo alinhado, e você vai... E não é verdade, não é verdade. Eu garanto que você vai entrar na profissão dos seus sonhos e vai ter coisas que você vai falar, eu odeio isso daqui, eu não acredito que eu entrei para ter que lidar com isso, né? E aí você chega naquele outro estágio, eventualmente, que é você começar a trabalhar naquela profissão e você olha para o lado, e aí você começa a pensar assim, poxa, talvez aquela outra profissão era melhor, talvez aquela lá ela ganha um pouco menos, mas ela tem um estilo de vida mais tranquilo, talvez aquilo ali ganha mais, né, mas também tem mais merda, então eu poderia fazer isso porque pelo menos compensa ter que lidar com tanta merda. E aí você começa a olhar para o lado sempre, você nunca está contente com aquilo que você está, né? Então, você vê como tem uma progressão de problemas que você vai encarando toda vez que você está falando de profissão e dinheiro, né? E deixa eu ser bem claro aqui, né? No final das contas, quase tudo se resume a dinheiro. Quase tudo se resume a dinheiro, né? Não existe paixão por uma profissão, a não ser que você seja uma pessoa muito generosa e muito desapegada assim, de bens materiais, que não é o meu caso, eu já digo, né? Você faz uma coisa unicamente por prazer, por vida, mas é muito difícil, nos dias de hoje é muito difícil, as coisas são muito caras, o custo de vida é muito alto em qualquer lugar do mundo, então eu digo que a pessoa tem que ser muito desapegada mesmo, né? Mas repara como você vem sempre encontrando uma sucessão de problemas na hora de você escolher sua profissão. De modo que a minha resposta, aquela resposta que eu dei anteriormente no vídeo, de eu vou encontrar só aquilo que eu acho mais difícil, que eu acho que vai requerer o melhor de mim, que eu vou conseguir dar o melhor de mim e que vai me pagar bem o suficiente para eu satisfazer todas as minhas vontades e desejos. Eu encontrei medicina. Poderia ter sido muito bem, hoje olhando para trás mesmo, poderia ter muito bem continuado na engenharia química. Provavelmente, inclusive, eu diria que eu seria até um pouco mais feliz, né? Mas eu não gosto de ficar alimentando assim, essas coisas, porque abre espaço para isso que eu acabei de falar, né? Que você olhar para o lado e ficar pensando que sempre pode ser melhor e tudo mais. É uma questão de maturidade que vem com o tempo. Mas esse tipo de vídeo, ele serve para alertar você que está nessa fase de estudo, já que esse é um canal que trata especificamente de estudo, para não achar que você vai encontrar a profissão perfeita, que você, depois que entrar na medicina, você vai estar feliz, você vai entrar na sua especialidade dos sonhos, você vai estar feliz pra caralho, e é isso, aí tudo vai se resolver e a vida vai começar, porque esse é o tipo de ilusão que você vai perceber logo que você está sempre esperando alguma coisa chegar. Sempre você está esperando alguma coisa chegar. Você está esperando sexta-feira chegar, aí você espera o final de semana chegar, você está esperando suas férias chegarem, você está esperando o curso acabar, né? Você está esperando finalmente você entrar na medicina, não, aí você está esperando finalmente você entrar na residência, isso vale para qualquer carreira. Você está esperando você passar no concurso, aí quando você está esperando para passar no concurso, você passou, você está esperando ser promovido, você está esperando ser transferido, porque aí sim a vida vai chegar, a vida vai começar, não tem isso. Não tem profissão perfeita. Não tem, né? A escolha consciente da profissão, a escolha da profissão perfeita, não existe. Existe a profissão em que você consegue fazer o seu melhor. Existe a profissão em que você consegue ser bem remunerado por aquilo que você tolera fazer, né? Que é uma coisa completamente diferente, uma coisa que você tolera fazer, né? Você faz muito bem feito, porque é isso que vai ser diretamente correlacionado com o seu pagamento, né? E que existe um mercado, existe uma demanda, né, razoavelmente grande para justificar o seu pagamento, né? Você tem que ser absolutamente realista com isso. Absolutamente realista, né? Não entre pensando que você vai escolher uma profissão
né? E que só pelo seu amor você vai se pagar, né? Inclusive isso vale também para relacionamento, vale para qualquer merda que você for fazer, né? Se você acha que o seu relacionamento, se você tem um relacionamento vai se sustentar só de amor, você está redondamente enganado, porque na vida real, a hora que começa a vir conta para pagar, desejo, ambição, vocês querem ter uma casa juntos, né? Vocês querem ter filhos, quer ter cachorro, sei lá o que diabo que você quer ter, você quer viajar, mas se não tem dinheiro no bolso, não sustenta. Né? E é por isso que eu bato tanto na tecla que a escolha da profissão ela tem que estar intimamente atrelada ao seu pagamento. Né? Não faça uma escolha por amor, não faça uma escolha por paixão, não faça uma escolha achando que aquilo é a sua vida, faça uma escolha consciente. Né? Se você quer saber se medicina ou qualquer outra profissão é a carreira para você, comece a se fazer essas perguntas. Será que leva o estilo de vida que eu gostaria de levar? Será que tem uma remuneração aceitável? Será que tem um mercado grande dentro daquilo? Né? Será que existe possibilidade de eu crescer, me desenvolver naquela área? Será que existe possibilidade de eu conseguir extrair aquilo que há de melhor de mim? Porque se você também está numa profissão que você só faz com a bunda, me desculpa, né? Você, primeiro, não vai ser bem pago, né? Segundo, se você conseguir entrar fingindo que é bom, chances são de que não vai durar muito a sua mentira, né? Então, procura extrair aquilo que há de melhor em você, que geralmente todas as outras respostas vão aparecer sozinhas. Né? Isso funcionou para mim e eu tenho certeza que funciona para qualquer outra pessoa. Qualquer outra pessoa. Quando você é forçado, né, a extrair o que é de bom em você, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, sabe por quê? Porque todo mundo tem uma coisa boa, todo mundo tem capacidade, todo mundo, se esforçar, é capaz. Eu confio plenamente nisso. Porque eu fui um cara que fez humanas, né? Porque eu me achava burro. Aí eu comecei a me achar um pouco mais esperto, comecei a achar que eu tinha condições de me dedicar, fui para engenharia e aí eu vi que eu era capaz. Só que eu vi que não era o suficiente, eu não estava contente, eu estava com medo de não ganhar tanto o suficiente assim, né? Abri uma empresa, não deu certo. E aí depois eu larguei engenharia química e no final, já agora com 20 e tantos anos, fui para medicina para depois me formar só bem mais velho. Né? Foi assim, meu percurso foi assim. Mas foi sempre buscando o que é que há de melhor em mim, o que eu posso dar para o mundo. Né? Se faz essa pergunta. Né? Você que está estudando, pensa nisso. O que é que você tem, que você pode dar de melhor no mundo? Não pense no que eu vou trabalhar menos, não pense em como é que eu vou fazer menos horas. Não, pensa no que você pode dar de melhor, porque você tem uma coisa boa. Se ninguém te falou isso antes, eu estou te falando, você tem uma coisa boa para dar. Né? Você precisa olhar dentro de você e confiar. Né? Que você tem sim capacidade intelectiva, você tem inteligência, você tem esforço, você tem amor, né? pelo seu esforço, pelo seu trabalho, e você tem plenas capacidades de ser tão bom ou melhor do que qualquer outro dentro da área que você escolher. Né? Não vou me alongar, esse vídeo está ficando muito mais longo do que eu imaginava. Por hoje é isso, a gente se vê na próxima. Faça uma escolha consciente. Escolha ganhar bem, porque você merece. Escolha trabalhar bem, e a gente se vê na próxima.